Muito bem, pessoal. Vou apresentar para vocês a solução, uma solução para um problema que eu vou demonstrar aqui. Ó. Eu tenho uma variável numérica e eu vou fazer uma adição numa variável alfanumérica. Então, no momento que eu compilo, eu recebo essa resposta. Olha, eu não posso fazer um cálculo numa variável alfanumérica, ok? Bom, então como que a gente faz para resolver isso, né, sem ter que fazer a movimentação dos dados? Ou seja, eu teria que mover o valor dessa variável, talvez até para essa mesmo, né, ou para uma terceira para poder fazer a conta, mas não precisa. O COBOL tem uma função chamada numval, né, numval. Essa função ela consegue converter ou entender a parte numérica de uma variável string, tá? Só detalhe que ela não faz a eliminação de caracteres. Então, se tiver caractere aqui, ela vai gerar um erro, tá? Mas ela consegue fazer a conversão. Dessa forma, eu consigo resolver o problema aqui. Eu pego o numérico dessa variável, somo 10 e jogo nessa aqui. E aí ele não me dá mais o problema. Então, vou mostrar como que ficou aqui. Então, veja, ele conseguiu fazer a conta, ou seja, a compilação não apresentou erro, tá? E a execução me deu o retorno aqui, ó. Então, o valor que eu tinha lá, mais 10, 1, 2, 3, 4, 5, mais 10, 1.255. Portanto, o numval resolveu essa questão para mim, tá ok? E aqui eu vou trazer uma outra situação, um outro exemplo, né? Então, eu criei uma variável aqui, duas variáveis, índice e conta, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu possa ter, numa variável numérica, uma letra, né? Então, no caso aqui, eu coloquei a letra A. Eu estou fazendo aqui um perform, esse perform ele está varrendo, né? O tamanho, né, da variável aqui. Então, WRCanum tem 10 posições, ele vai andar as 10 posições, se ele achar em qualquer posição aqui um caractere, ele vai adicionar 1 aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu pergunto, olha, o contador aqui continua valendo 0? Então é porque não achou caractere nenhum. Se ele tiver maior que 0, aí ele vai mostrar a mensagem. Resultado, eu compilei, rodei, eu tenho esse cenário aqui. Agora eu vou tirar o caractere de lá e vou colocar aqui o 3 e vamos ver se ele faz a soma, tá? Pronto, eu compilei, vou mostrar aqui como que ficou. Ficou assim, ó. Ele somou 10, então era 7890, ou seja, 890, com mais 10 ele virou 900, tá? Então, a gente usou aqui a função numval, eu não precisei criar uma variável de apoio para colocar o número, e aproveitei e criei uma função. Isso pode virar uma função, um call, né? Para me dizer se tem caractere ali ou não. Então isso é muito útil quando eu recebo um layout e quero saber se ali no campo eu tenho alguma letra, né? Então isso aqui ajuda a saber se tem letra, isso aqui me ajuda, a função numval me ajuda a não precisar de uma segunda variável, ou seja, converter aquela variável desde que ela não tenha letra e fazer uma operação aritmética, ok? Olha só que legal esse recurso aqui do COBOL, né? Então, se a gente precisar, por exemplo, somar o valor dessas 3 variáveis, eu precisaria fazer um loop, né, para percorrer e fazer o acumulador, né, das 3, né? Uma mais uma, mais uma, mais uma. Ou uma lógica, né, para, por exemplo, pegar o maior valor. Então, eu teria que percorrer e ver qual é o maior, percorrer e ver qual é o menor. Isso é trabalhoso, né? O COBOL tem isso disponível aqui, ó. Ele tem as funções sum. Então, você passa as variáveis aqui separadas por espaço, o max e o min. Então, nesse caso, o sum aqui vai dar 21, o max vai dar 12 e o min vai dar 4. E eu vou mostrar a cada situação o retorno aqui, vou usar a mesma variável para ir mostrando os valores aqui. Vamos ver como é que isso fica na compilação. Olha lá, soma 21, máximo 12 e o mínimo 4, né? Bem legal, né? E bem prático, né? Agora, a pergunta que talvez tenha ficado, e se eu tiver uma tabela, né, com diversos elementos dentro, né, como é que ele funcionaria? Para não ter que ficar passando variável a variável. Então, eu fiz aqui um exemplo, ó,
criei uma tabela de 3 valores, fiz a movimentação no braço aqui mesmo, tá? Podia ter feito um redefine, alguma coisa assim, ou isso poderia ter vindo de uma passagem de parâmetro, tá? E aqui a função, como é que ela se comporta? Eu peço para a variável ter todos os seus valores chamados, né? Então, quando eu uso all aqui, ele está pegando 1, 2, 3, ou seja, o tanto de valores de itens que a variável tiver. Então, ele soma os itens. Então, eu joguei aqui 18, 7, 25. 18 com 7 dá 25, 25, 50. Então, ele tem que dar 50 de retorno. O maior valor aqui é 25 e o menor é o 7. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Vamos ver lá como é que ficou. Aqui, ó. Soma, máximo e mínimo. Legal? Então, a gente tem aqui um exemplo bem legal e útil para fazer soma, para evitar, né, um performance mais complexo. Isso aqui resolve bastante. E eu estou rodando esse exemplo numa versão do COBOL mais antiga, tá? Então, ele roda em qualquer distribuição que você tiver aí do ZOS, qualquer versão do ZOS. Até mais. Olha que legal essas funções aqui de estatística que o COBOL também tem. Ele tem a função para média, a função para mediana, a função para desvio padrão, tem função de amplitude. Então eu vou mostrar essas três aqui, ó, média, mediana e desvio padrão. Estou colocando aqui 4 valores, tá? E vou fazer a compilação. Eu deixei também a variável de resposta com 2 casas decimais, então vamos ver como é que ficou. Olha que legal, ó, a média, né? Então os valores lá, eles somam 25, 57, né? 25, 57, a média é 14, 14 e 25, tá? A mediana, ele está me dizendo que é 12,5, maravilha, o desvio padrão 7,66. Então, bacana, né? Ele me resolve esses cálculos aqui, ou seja, se eu tiver que, dentro de uma base grande, calcular isso, basta que eu jogue os valores aqui na matriz e ele me devolve tudo bonitinho. Legal? Mais um exemplo bem bacana aqui de funções do COBOL. A função present value, ou valor presente, né? Então eu montei aqui um exemplo com 3 pagamentos futuros, tá? No ano 1, no ano 2, no ano 3, 100, 200, 300 reais. A taxa de desconto é de 0,10, ou seja, de 10%, tá? Quanto que esses valores irão dar descontando, trazendo para o valor presente? Os 100 reais me daria uns 90 reais, 90, 91. 200 reais, uns 165 e os 300 reais, 225. Pode testar na calculadora aí que você vai encontrar esses valores. E a soma desses 3 valores ia dar 481, tá? Então, essa função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa taxa, vai usar esses 3 elementos, vai calcular o valor de cada um, então ela vai trazer esse aqui para o valor presente, que vai dar 90, 91, esse que vai dar 165, 29 e esse que vai dar 225, 34. E a soma deles tem que dar 481. Então eu compilei e o resultado está aqui, ó, 481,59, tá? Então, arredondado, né? 59 e tal. Em alguns cálculos vai dar 54, é um arredondamento aqui, tá bom? Mas é uma função interessante. Você pode aplicar uma matriz e colocar uma série de valores, um período maior do que 3 anos, né? E aqui passar a matriz com aquele parâmetro all, tá? Que ele vai te dar o valor presente. Existe inclusive a possibilidade de você criar uma função para isso. Então vamos lá. Aqui eu montei o código de um programa. Como ele é grandinho, não ia caber na tela, eu coloquei ele aqui no bloco de notas, tá? Mas a ideia é a seguinte, são os mesmos 3 lançamentos, a taxa de desconto, uma variável para pegar a taxa plus, né, vamos dizer assim, onde eu coloco mais um só. Então, de 0,10, 1,10, né? Aí eu tenho aqui o primeiro pagamento, primeiro valor futuro, né, que eu estou trazendo para o valor presente. É sobre a primeira série, onde eu uso a potência 1 aqui, primeiro ano, pagamento 2, potência 2, pagamento 3, potência 3, cada ano uma potência, né? Calculo os valores finais e mostro aqui. Então o resultado é, do primeiro valor de 100 reais eu tive 90, do segundo eu tive 165
e do terceiro eu tive 2, 2, 5. Resultado 481,54. Portanto, eu tenho aqui uma função que já meio que resolve tudo isso para mim, né? Aí a gente escolhe, ou a gente usa um método mais longo, né? Ou a gente já tem uma função que resolve isso para a gente aqui. De qualquer maneira, vale aqui a explicação de duas formas, tá bom? Até a próxima. Nesse exemplo, eu vou abordar aqui a função randômico, aleatório, né? Então, qual que é a minha ideia? É gerar uma sequência de 5 números, tá? Dentro de uma matriz, e cada número ter o seu determinado valor. Então, eu estou usando aqui o 1000 para ele sortear qualquer número entre 0 e 1000, né? Eu posso até melhorar isso aqui, colocando de repente no random uma variável que eu pudesse usar a data do sistema. Então eu capturo a data e eu faria o random, e vamos supor que eu pegue a hora do sistema. Então, se eu pegar a hora do sistema e multiplicar por 1000, eu vou ter um valor diferente do nada vezes 1000, né? Então, enfim, o importante é que existe uma função no COBOL chamada random que me devolve um valor aleatório 1000. Isso é muito útil para fazer testes, né, sequências. Eu quero fazer hipóteses, né, com valores, eu não preciso ficar calculando, gerando números eu mesmo, né? Ele mesmo pode gerar para mim. Então, eu vou compilar ele e vou te mostrar o resultado. Então, vamos lá. E olha só, ele gerou aqui uma sequência, né, de 5 números. Como o programa lá estava fazendo 2 chamadas da função, eu poderia ter colocado um perform aqui para ele fazer N chamadas, tá? Mas só para ilustrar. Então, sequência 1 ele me gera 5 números, sequência 2 ele me gera, para mostrar que ele me gera outros números aqui, tá? Pode ser que ele repita na segunda geração? Claro que pode. Por isso, quanto mais você der informações para ele, por exemplo, passar aqui junto com o random a hora do sistema, como a hora sempre vai mudar, a chance dele repetir vai ser sempre menor, né? Mas aqui está o recurso, então, do random do COBOL.